Hoje a gente está aqui com um formato um pouco diferente. Lembra que a gente falou nas anteriores que a gente ia trabalhar um pouquinho das ferramentas, né, tecnológicas para auxiliar aí todos os servidores. E hoje, devido às demandas que a gente está recebendo aí de conhecer um pouquinho mais sobre o computador, né, vocês sempre mandam aí pedindo para a gente auxílio, principalmente com essa etapa aí do computador do professor, ou mesmo lá no começo da pandemia que vocês mandavam lá no chat do secretário, do Marcos, pedindo, olha, informem a gente aí sobre computadores, o que, que é uma memória, o que, que é um HD, enfim, aí a gente está aqui para ajudar vocês, né? Então, essa ação EFAP junto com a Citem, o Marcos vai aparecer, acho que aqui daqui a pouco, para conversar com a gente um pouquinho. Então, estou eu aqui, Ana Paula, da EFAP, para ajudar vocês. Fiquem à vontade, interação aqui no chat, a gente vai aí lendo o chat, colocando para vocês, né? Colocando a dúvida de vocês. E lembrando sempre que essa formação vai estar gravada. Então, quem quiser pode acessar posteriormente, né? Vocês sempre mandam no chat, tá muito rápido, não dá para entender. Então, fiquem tranquilos, assistam com calma. Os meninos aqui vão falar super tranquilos. E aí a gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltem lá no YouTube, no canal do Centro de Mídias, Desenvolvimento Profissional, e vocês conseguem acessar lá. Vai estar disponível para vocês já amanhã, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para se apresentarem, né? Então, aqui hoje a gente tem o Felipe, que é o diretor de NIT lá da Centro-Sul, que está aqui com a gente nos auxiliando. Felipe, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana. Boa tarde, pessoal da rede, né? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da EFAP, representando a diretoria Centro-Sul, né? Sou diretor do NIT. E é isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, dos componentes que tem dentro de um computador. Então, vai ser bem tranquilo, vai ser bem esclarecedor. E uma coisa que eu sempre falo com o pessoal, né, das minhas escolas é que a gente não sabe de tudo, tá? Então, às vezes fala assim, o NIT sabe tudo, né? Vocês trabalham no NIT e tal, e eu falo, não, a gente não sabe nada. E o pouco que nós sabemos, a gente sempre procura passar para todos os servidores, né, que trabalham com a gente. Então, hoje eu quero, né, passar para vocês essa noção um pouquinho, né, dos componentes para poder esclarecer bastante dúvidas, né, bastante tabu. E eu acho que vai ser bem interessante e vocês vão aproveitar bastante, tá bom? E aqui a gente também tem o Rodrigo, que está lá na diretoria de Sumaré, tá? Então, Rodrigo, seja bem-vindo aí, nosso auxílio também daí. Ah, legal. Então, boa tarde a todos, tá? Boa tarde a toda a rede, toda a equipe que está participando. Também agradeço o convite desde já, tá? Estou como diretor do NIT aqui da Diretoria de Ensino de Sumaré. Estamos participando dessa orientação, né, totalmente de forma remota. Né, o Felipe, grande amigo meu também, diretor do NIT, está aí em São Paulo, né, na INEFAP, e eu aqui localmente na Diretoria de Ensino. Né, e concordo plenamente com o Felipe, né, nós temos essa prerrogativa que nós não sabemos tudo, né, a evolução tecnológica ela é muito rápida e sempre que possível nós também estamos aprendendo, orientando a melhor forma, que equipamento que é melhor, o que se adapta melhor, e que esse grande desenvolvimento tecnológico, que a gente possa bater um papo, né, explicar um pouquinho mais desses componentes. Então vamos lá, meninos. Ó, lembrando que a gente trouxe aqui os meninos também para a gente dizer para vocês que nós temos pessoas boas na nossa rede e a gente vai continuar trazendo pessoas aqui para trazer informação e formação para vocês aí das ferramentas, tá bom? Então vamos lá, Felipe? Vamos lá. Então, primeiramente, né, vamos começar com o principal do computador. O que seria o principal? É a placa-mãe. Tá? Então, eu trouxe uma placa-mãe para mostrar para vocês aqui. Quer mostrar agora? Consegue focar? Ó, legal aqui. Então, isso daqui é o que está dentro do computador de vocês, tá? Então, ele é responsável por todos os componentes que nós vamos mostrar hoje para vocês. E então ela é a coisa mais importante do computador, é a placa-mãe, tá? E é legal falar para vocês que a placa-mãe, além de estar no seu computador, também está no seu notebook, está no seu tablet, está até no seu smartphone, tá? Então todos os equipamentos eles têm uma placa-mãe,
Tá? Então, eu acho interessante vocês conhecerem, né, poder ver assim ao vivo uma placa-mãe, para começar a ter um pouco de dimensão do que tem dentro do computador, que é o tema, né, escolhido aqui pela equipe da EFAP e da CITEM. Tá? Rodrigo, quer complementar alguma coisa da placa-mãe? A placa-mãe, ela tem diferença entre uma com as outras, no caso, todas são iguais? Não, elas não são todas iguais. Ela tem características diferentes, né? Ela tem qualidade de equipamentos também diferentes nela, tá? Você tem placa-mãe que ela comporta 4 slots de memória, você tem placa-mãe que comporta 2 slots de memória. Existe também a qualidade do material que ajuda no resfriamento de todo o equipamento, e isso, acredito que eu e Felipe vamos estar falando bastante sobre esse cuidado do resfriamento do equipamento, né? Porque muitas vezes o computador está lá no cantinho, na mesa, tem alguns livros em cima, e você tem um problema muito sério com o aquecimento, tá? E as placas-mães, dependendo da qualidade delas, ela tem componentes que ajudam a dissipar essa temperatura, vamos falar assim. E, de fato, a placa... Todo mundo fala que o processador é mais importante, né? Mas o processador ele é acoplado em algum item. E a placa-mãe, ela define muitas coisas. Ela define que tipo de memória nós vamos colocar, que tipo de processador, qual é a marca do processador, né? Como que está a sua interface de comunicação. Então, a principal, todo mundo olha o processador, mas a visão que deve se iniciar é, de fato, olhar pela placa-mãe, para poder ver os tipos de conexões que ela suporta, que ela tem. Não é isso, Felipe? Né? Isso. Então, voltando para mim? Voltou. Então, legal, Rodrigo. Obrigado pela essa explicação, um complemento bem bacana, né? Então, agora a gente vai começar a falar dos componentes, né? Então, mas antes de falar disso, daí vamos trazer um pouco para a língua portuguesa, né? Que é os hardwares. O que é um hardware, né? Sempre escuta, né, Ana? O que é um hardware, né, Rodrigo? O que é um hardware? Hardware, computador. Então, o hardware são os componentes que estão dentro do seu computador. Então, a placa-mãe é um, o processador é outro, a memória. Então, tudo isso daí são as peças do computador, tá? Numa língua, né, estrangeira americana. Então, eu acho legal a gente já desmistificar um pouco disso daí. Depois a gente também vai falar do software também, tá? E, enfim. Então, eu vou começar a mostrar para vocês, se puder focar aqui, no processador. Deixa eu pôr aqui. Então, isso daqui é um processador, tá, pessoal? Isso aí está dentro do seu computador, também do seu notebook, do seu telefone e do seu tablet, tá? Deixa eu mostrar a traseirinha dele aqui também, que é bastante importante. Então, isso é um processador de computador, notebook, smartphone e tablet, tá bom? Além dele, é o que o Rodrigo falou, né? Tem esse equipamento aqui que faz, se puder focar, que ele faz o refrigeramento do processador. Então, ele que esfria o seu processador, né? Então, o Rodrigo falou que não pode esquentar o computador, senão vai dar muito problema, né? Vai acabar desgastando o seu componente do processador. E a gente também, nas escolas, né? Pode voltar para mim. Nas escolas que a gente trabalha, às vezes, a gente vê que o pessoal vai lá e tampa esse processador, coloca um monitor em cima, e aí o computador para de funcionar. Aí liga para o NIT e fala assim, oh, o computador parou de funcionar, o que está acontecendo? Aí chega lá, a gente enfrenta isso, que tem um monitor em cima desse cooler, né, que o nome disso daqui é cooler, e não deixa resfriar a máquina. Então ela esquenta e para de funcionar, tá bom? Então a gente sempre fala, ó, isso daqui tem que deixar respirando, não pode ficar nada em cima. Então é bastante importante sempre a gente, né, falar sobre o que o Rodrigo falou, respirar bem, né, o computador. Então, os processadores que a gente vai falar para vocês hoje, a gente vai falar um pouquinho da Intel, né, da linha i3, i5, i7 até i9, e também vamos falar um pouquinho da AMD, que é a marca concorrente, né? Então, eu acho que não tem como a gente não falar desses dois processadores, né, essas duas marcas. Eu vou falar um pouquinho
para vocês da frequência, tá? E depois eu vou passar para o Rodrigo também explicar um pouquinho dos outros detalhes desse processador. Posso só falar uma coisa? Pode. O Felipe está falando aqui, eu vou falar dessas marcas. A nossa intenção aqui não é dizer que a marca A, a marca B, a marca C é mais importante, mais relevante, é para comprar essa. Nós estamos falando aqui de algumas empresas, de algumas marcas, porque é importante para vocês saberem o que tem. Porque, por exemplo, tem muitas pessoas que não conhecem, não sabem. Então, a gente está falando aqui, lembrando sempre que são exemplos, não estamos indicando este ou aquele, tá bom, gente? Perfeito, Ana. É mais mesmo o detalhe que a gente fez, né, uma apuração assim, e sempre perguntaram assim, Felipe, qual a diferença de um i3 para um i5? Vamos falar. Qual a diferença de um i3 para o i7? É melhor o i7 do que um i3, do que um i5? Então, a gente vai trazer todas essas informações para vocês, né? Então, eu vou falar um pouquinho da frequência desse processador. Todos os processadores têm frequências, tá? Então, quanto maior a frequência, ele vai ser mais veloz, ele vai deixar o seu computador mais rápido, então ele vai conseguir processar, né, mais programas, mais tarefas ao mesmo tempo. Então, eu até peguei um exemplo de um processador que ele tem 3.2 GHz. O que é esse GHz? É gigahertz, tá? Então, esses 3.2 significa o quê? Que ele executa 3,2 bilhões de ciclos por segundo. 3,2 bilhões, Felipe? Isso. É muita coisa? É muita coisa. Hoje a gente tem no mercado processadores que chegam a 4,5 bilhões por segundo, e aí vai por fora, né? Vai dependendo sempre que eu falo com o Rodrigo, né? Do que você tem no bolso para poder comprar, porque a gente vai ter processadores aí hoje de R$500 até R$2.500, então varia bastante de processador para processador. Então, o primeiro ponto que vocês têm que se atentar é na frequência. Quanto mais frequência, mais velocidade você vai ter no seu computador. Rodrigo, quer complementar um pouquinho? Não, você está certo. Quanto mais frequência, né, a frequência, a gente fala clock, né? O termo que nós muito utilizamos, o clock do processador. Quanto maior o clock desse processador, melhor o desempenho dele. Mas você barra também na temperatura. Quanto mais alto chega o clock, você tem que tomar cuidado com a temperatura. Quando entra nessas especificações do processador, é alguma coisa dentro de mim que se alegra por causa a gente tem que parar para pensar e ver o tão alto poder tecnológico que nós já temos nas mãos. Mas estamos tão assim habituados já com ele que esquecemos de ver os números, tá? E a gente tem que parar um pouquinho e olhar esses números. Para vocês terem uma ideia, no caso, hoje chegamos a uma marca fantástica do tamanho dos transistores. O que são esses transistores? São exatamente esses componentes eletrônicos que ficam dentro dos processadores, dentro deles. Hoje, no caso, um processador, já no caso, sendo comercializado, ele está na casa de 7 nanômetros. Nossa, Rodrigo, que medida é essa? Eu vou explicar para vocês. É assustador, tá? Aonde nós chegamos. Imagine exatamente um metro, o tamanho de 1 metro, uma régua de 1 metro. Né, que seria esse tamanho de 1 nanômetro. Você divide esse nanômetro em 1 bilhão. É exatamente mesmo, em 1 bilhão. Ou seja, a unidade de medida de um transistor é exatamente, no caso, 1 vezes 10 elevado a 9 de metro. Ou seja, é algo muito, mas muito pequeno. Nós não conseguimos enxergar esses equipamentos. Então, aí, olha só que mais assustador que é. E quantos transistores existe num processador? No processador atual, esse, no caso de 7 nanômetros, você chega a encontrar, no caso, cerca de 4,7 bilhões de transistores em um processador. Olha como eu fico imaginando a produção desse equipamento. Primeiro, você está produzindo um equipamento que você não consegue enxergar olho nu, porque ele é muito pequeno, e a quantidade que existe no processador é imensa. Pô, mas o que é esse transistor? É exatamente o equipamento que faz o controle de abrir e fechar
é o que faz é o que nós chamamos de contagem binária, é o famoso liga-desliga, o famoso 0 e 1. Então, que foi substituído, não, ele substituiu o equipamento de válvulas. Então, desde aquela da substituição de válvulas para transistor, até hoje usamos essa tecnologia. E cada vez mais ela está diminuindo. Por quê? Quando você diminui o tamanho do transistor, você tem uma eficiência energética, ou seja, você não gasta muita energia, e se você não gasta muita energia, o equipamento não esquenta muito. E, além disso, diminuindo, você consegue colocar mais transistor dentro, né, vamos falar assim, do próprio processador. O que isso acontece? Um maior desempenho. E ele pode ser subdividido em vários núcleos, vários threads, essa divisão. Então, se a gente, de uma forma hipotética, se a gente conseguisse pensar 20 anos atrás, para a data de hoje, seria algo assustador a quantidade de transistor que existe hoje no processador. Mas é só de computador? Não. O processador, vamos falar, celulares que utilizam o processador, o Snapdragon 855. Ele já tem, na verdade, exatamente a dimensão do transistor de 7 nanômetros também. Ou seja, é a mesma forma. Nós temos na nossa mão algo que há 20 anos, há 30 anos atrás, eu não sei se as pessoas chegaram a pensar nisso, porque são equipamentos muito, muito pequenos, nós não conseguimos nem enxergar, e eles têm uma função muito importante no processamento de dados, nos cálculos, e eu gosto de levantar esses números, porque cada vez mais nós queremos mais velocidade, nós queremos algo mais rápido, mas em vista da alta produção de conteúdo e da qualidade do conteúdo, as empresas de tecnologia tendem também a procurar novos meios de tecnologia para poder dar conta da alta produção de conteúdo. Um exemplo, onde eu quero chegar, um exemplo. Vídeos na qualidade 4K. Ou seja, você precisa de um equipamento bem forte, adequado, para poder editar esses arquivos. Senão você tem um problema de uma demora, de uma latência muito grande para terminar a edição. Então, esses processadores de alto clock de vários núcleos acabam ajudando. E como é que consegue isso? Trabalhando no próprio equipamento. Então, é para vocês entenderem a magnitude que a tecnologia está hoje. Vou repetir, hoje já chegamos à medida de 7 nanômetros, que é 1 nanômetro. Pega aí 1 metro e divide para 1 bilhão. Dividir em 1 bilhão. Então, nós não conseguimos enxergar esses equipamentos, e dentro de um processador existe bilhões desses transistores lá dentro, trabalhando, né, dia a dia para nos ajudar no nosso serviço, no nosso também, né, no nosso cotidiano, tá? Não é isso aí, Felipe? Então, é algo assustador, né? Isso. É algo assustador e bem bacana, né? Eu gosto muito, né? Quando eu fui receber o convite de trabalhar no NIT, fiquei meio assustado por tanta tecnologia, né? Era um desafio. E eu fiquei apaixonado. Eu amo o que eu faço. É um prazer, né, Rodrigo, a gente ir numa escola e ver o computador lá na sala de informática parado e falando, não tem jeito. Aí você vai lá e deixa a sala de informática toda funcionando, os alunos começam a participar. Nossa, é muito gratificante. É muito gratificante. Eu fico muito feliz, né? Eu acredito que o Rodrigo também, todos nós NITs, né? É isso que nos motiva, né? Nossos alunos usando a sala de informática, usando a tecnologia, os professores, né? Porque esse ano que passou, de 2019, 2020, né? Que foi a pandemia, fez um boom, né? A tecnologia fez um boom. Então, nós fomos bastante requisitados e, graças a Deus, deu tudo certo, né? E todo mundo conseguiu ser atendido. Mas voltando a falar um pouquinho do processador. Então, o Rodrigo explicou direitinho para vocês, né? A importância do nanômetro, dos núcleos, né? Então, além da frequência que eu falei, o que é importante vocês verem na hora de comprar o processador? O núcleo, tá? Eles têm essas especificações, a frequência, o núcleo e os threads. O que são esses threads, Felipe? É o bracinho do núcleo. Então, por exemplo, geralmente é sempre de parzinho. Então, um processador hoje que tem 4 núcleos, quantos threads ele tem? Provavelmente ele vai ter 8, tá? Então, ele vai ter 4 núcleos e 8 bracinhos. Por que tem esses bracinhos? Para deixar mais rápido o seu processador. Então,
quantos mais núcleos vocês tiverem e mais threads, que é os bracinhos, vai ser muito mais rápido o seu tempo de resposta, né? Então, é o que o Rodrigo falou, o processador, na minha visão, ele é o cérebro humano, né? Então, o nosso cérebro, tudo que nós fazemos, né, esse movimento assim, é nosso cérebro que está emitindo. Então, o processador é a mesma coisa do computador. Então, quanto mais potente, mais gigahertz, né, que é a frequência, quanto mais núcleos e mais threads vocês tiverem, ele vai ser mais rápido. Além de tudo isso, ele também tem um cache, tá? O processador tem um cache que é a memória. Então, é a memória, né, é o MB, né, que Rodrigo, o cache é a memória. Então, também vocês vão ver que vai ter de 3 megas de cache, né, que é a velocidade, e hoje a gente está encontrando até 16 megas. Então, é um boom, é o que o Rodrigo falou. Antigamente, se a gente, né, pensasse nisso, seria falar assim, não, é um computador da NASA que vai ter isso daí, né? E hoje está bem acessível, assim, né, para todo mundo ter um computador bem robusto e bem potente. Então, eu achei legal a gente pegar a família do i3, né, para falar um pouquinho, família i5 e família i7 até o i9, tá? Então, hoje, o i3, vocês vão achar no mercado aí, quantos núcleos? De 2 a 4 núcleos, tá? Então, é importante falar isso. Já o i3 que você fala é a especificação. Não, o i3 é a marca da Intel, né, que vende mais no mercado hoje, né? Então, o i3 geralmente é o ponto inicial para você ser um usuário, né? Então, é um valor que é um pouco mais barato, né? É a primeira, vamos falar assim, no ranking é o mais barato da linha Intel e que é bom, que vocês vão conseguir trabalhar legal nele. E depois vem o i5 e o i7. O i7 e o i5, o i5 e o i7, eles têm de 2 também, de 2 núcleos até 8. Então, já vê que já quase dobrou, né? Um tinha de 2 a 4, o i5 e o i7 é de 2 a 8, né? E temos o i9. O i9 já é uma linha bem profissional, é um processador mais caro, mas ele tem, para vocês terem noção, tem 18 núcleos, é coisa pra caramba, né? Então, é mais para um uso profissional mesmo, para edição de vídeos, para quem faz live, para quem usa muito Photoshop, é uma coisa mais profissional mesmo, né? Eu achei legal falar disso, porque só para a gente ter uma dimensão de como as coisas evoluíram, né, nesse meio tecnológico e que está acessível, né? Que no bem ou mal a gente consegue hoje ter isso dentro da nossa casa. Quer complementar, Rodrigo? Posso só falar antes? Assim. Eu ia falar só, para colocar aqui para vocês, que a professora Vanessa colocou assim, né? Quando o Rodrigo estava falando. Vocês falando em processador e eu olhando para o meu Celeronzinho que funciona na base do milagre. Meta de vida é um i5, mesmo não precisando. E tem várias pessoas aqui falando do i9, que é o sonho. E aí tem uma outra aqui que eu vou deixar aqui a pergunta, Rodrigo, se você quiser falar. Tem algumas pessoas aqui perguntando se vocês vão falar do processador Ryzen. É Ryzen? Isso. Sim. Da AMD. Ryzen. Vamos falar um pouquinho dele sim, né? A câmera, por favor. Isso aí. Vamos falar sim. E está sendo divertido, porque as pessoas estão começando a comparar o que tem com o que já existe no mercado mais atual e também as suas concorrências. A produção poderia colocar o GC fazendo favor o título processador novamente? Porque nesse GC nós colocamos como exemplo, longe de defender qualquer tipo de marca, tá? Isso, muito obrigado, produção. Nós temos ali um exemplo, né? No caso, Intel Core i3, o 6006U. Nossa, que coisa ruim de se ler, mas, na verdade, é uma codificação que você precisa fazer. No caso, o i3, aquilo que o Felipe comentou, ou seja, é a entrada de um processador Intel, seria o i3, depois ter o i5, o i7, né, e o i9. Então, o i3, ele é a entrada. Aí você tem umas outras numeração. Então, para poder ajudar um pouquinho vocês, olha só, no caso, esse exemplo aqui, i3, no caso, 6006. O primeiro número, que é 6, significa que é a geração dele. Então, esse processador i3 de 6006U, ele é um processador da Intel de entrada da 6ª geração. E a letra U, que é o sufixo que nós chamamos, que também tem da Ryzen e também tem da Intel, tem a ver, na verdade, com alguma observação que se dá. E esse U significa mais que ele tem uma
uma baixa, vamos falar assim, não é baixa, uma alta, na verdade, alta economia de energia. Então, possivelmente, esse processador ele ficaria mais para notebook, porque o notebook precisa que ele não tenha um consumo muito alto no processador, né, por causa do problema da bateria. Então, mesma coisa que nós colocamos ali um i9, no caso, né, o i9, o 8950. Então, ó, ele é um processador de alto desempenho, porque ele já é o i9, tá? Lembrando que o i3 é de entrada, o i5 já começa a estar um pouco no intermediário, e assim vai, como o Felipe comentou. Mas olha só o que acontece. Logo depois do i9, eu tenho uma numeração dele lá, no caso, 8.950. Então, lembrando, o primeiro número significa geração. Então, o número 8 significa que esse processador é da 8ª geração. Tá? Acho que já são 10 gerações, né, Felipe? Mesma coisa esse i5 aí, ó, que eu coloquei. Esse i5, o 3470. Esse i5 nós colocamos de propósito, por quê? Não que os outros não sejam, tá? Mas esse i5 é exatamente o que nós temos nas escolas, está sendo trocado agora, né? Pelo outro computador, né? A Citem, a Seduc está fazendo a troca, né? As escolas estão comprando também. Mas esse E5 são os computadores que nós temos, de fato, nas escolas, que são o Itautec ou da Positivo. Então, olha só, ele é um i5, ele é um intermediário, tá? E pela numeração dele, que no caso é o 3470, então era um i5 da 3ª geração. Pegando um gancho um pouquinho que o Felipe falou, em especial esse processador, o i5 3470, da 3ª geração, ele possui 4 núcleos, lógico, ou seja, 4 núcleos físicos e 4 threads, no caso, né? É como se fosse um por um, não é dobrado, tá? Diferente, um exemplo, do i3, do início aí do exemplo, que ele é só 2 núcleos e 4 threads, tá? Agora, esse i9, como exemplo, ele já tem 6 núcleos, tá? E 12 threads. É como você dobrasse o processador. Cada thread não tem exatamente a mesma capacidade de processamento do que um núcleo cheio ou núcleo lógico, tá? Então, mas mesmo assim, a divisão de trabalho ajuda muito. E ajuda mesmo quando você está no dia a dia. Porque o processador, você vai começando a saturar ele de instruções e ele consegue passar para o outro núcleo fazer. Então, você consegue, de uma certa forma, vou falar assim, quase dobrar ou fazer 3 vezes mais ou 4 vezes mais, algo que você faria em um único tempo, você consegue fazer isso em 4 vezes mais rápido, vou falar assim, tá? Então, para dar uma explicada, como que a gente lê esses equipamentos, tá? Você tem que bater um olho e entender, o i3 são processadores de entrada, o i5 já começa a ser um pouquinho, você sai do básico e já começa a ir para algo mais intermediário, o i7 já é mais para intermediário mesmo, ou seja, né, o intermediário premium, se for comparar com os celulares, tá? Né, no caso o i7. E o i9 na verdade, é alto desempenho, mas a gente falou muito da Intel, parece que a gente somos fanboys da Intel. Não, tem a linha Ryzen que o pessoal comentou, tá? A linha Ryzen, ela se divide hoje, basicamente, na geração 1000, geração 2000 e a geração 3000. E ela segue a arquitetura, no caso, o Ryzen 3, o Ryzen 5, e o Ryzen 7 e o Ryzen 9 também. Ela tem a mesma prerrogativa semelhante da Intel. Tá? Hoje nós temos no Ryzen a geração 3000. Tá? Então, um exemplo, os computadores que estão chegando hoje no estado, nas escolas, é um Ryzen, tá? Um Ryzen 5, mas da geração 3000 já, que é o 3400G. G é por causa, ele já tem não precisa de uma placa off-board, vamos falar assim, uma placa de vídeo. Então ele já consegue também, é algo que a gente não colocou, a necessidade de uma placa dedicada de vídeo. Então, esses que nós estamos trabalhando, no caso, um exemplo, o 13400G, que está chegando nas escolas, você não precisa de uma placa off-board, ou seja, uma placa on-board. O próprio processador já se encarrega de fazer essa edição de imagens. Então, nós temos a linha Ryzen hoje, como os tops de linha, a geração 3000, no caso, né? Que o de entrada é o Ryzen 2, não, o Ryzen 3, né? Seria 3400 como exemplo,
tem o Ryzen 5, tem o Ryzen 7, o Ryzen 9, e seguindo também essas outras nomenclaturas da linha 3000, tá? Só para poder ter uma comparação, tá? Entre eles. Mas todos eles é fácil você colocar, escrevendo ele no qualquer site de busca, ele dá as configurações de quantos núcleos ele tem, quantos threads ele tem, qual a frequência máxima que ele atinge, tá? Chegando a um alto desempenho, né? E vai da necessidade e o bolso de cada um. Não é isso aí, Felipe? Ana, não sei se eu pude responder essa situação dos processadores Ryzen nesse momento. Pode, eu posso fazer pôr duas questões aí para vocês. Se essa questão aí que vocês estão falando do i3, do i5, do i9 serve só para computador ou também se reflete em notebook, né? Que isso é uma coisa importante aí a gente mostrar esse diferencial. E a outra pergunta aqui que tem do professor Diego, ele colocou assim: consigo trocar o processador para um mais potente? Posso responder, Felipe? Pode, fica à vontade. Vamos lá. Você consegue, desde que o socket, no caso, ou o socket, vamos falar assim, né, um termo mais fácil, se for o mesmo, tá? Porque acontece, quando você tem uma nova geração de processadores, no caso da Intel, costuma-se também mudar o socket da placa-mãe, tá? Então tem que tomar um cuidado se a placa-mãe, por isso que a gente falou lá no início, sempre tem que definir, o mais importante definir é que placa-mãe que você vai ter, porque até onde você consegue trocar o processador. No caso da linha Ryzen, né, um exemplo, você, para a linha 2000, e os processadores da linha 2000, eles funcionam, logicamente, nas placas da linha 2000, mas como o Ryzen já lançou os processadores da linha 3000, ela não houve troca de socket. Então, no caso das placas-mães das HD, você não precisa trocar a placa-mãe, você somente troca o processador, tá? Porque é uma atualização de BIOS. Isso não costuma ocorrer tanto nas placas da Intel. Quando há uma nova geração, às vezes acaba trocando também a placa-mãe. Então, tudo tem que ver a necessidade que você tem, que tipo de processador que você tem e se ele é compatível com a placa-mãe que você possui, tá? Sempre tem que olhar, tá? E outra coisa também, tá? Já vou dar uma puxadinha aqui, tá? Se o Felipe ficar bravo comigo, pode ficar, não tem problema não. Conforme ele falou de trocar o processador, você tem que tomar cuidado também com relação à memória, porque as memórias também são vinculadas com o processador. Se você tem a gente sempre fala memória, no caso 2 GB, 4 GB, 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, no caso, e assim vai, que a gente vai explicar um pouquinho melhor ele, mas ele também está junto com o processador. Porque se você compra um processador que tem uma frequência muito alta, que é excelente, mas o seu processador ele não consegue trabalhar com gerenciamento de frequência tão alta, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar no limite do que o processador alcança e aquele excedente vai ficar parado. Ou seja, você gastou dinheiro à toa. Felipe, se quiser falar alguma coisa, complementar não sei um se eu pouquinho. respondi. Respondeu. Só para complementar um pouquinho, Diego, é interessante o que o Rodrigo falou, é assim, se você tiver um Intel, por exemplo, né, processador Intel, a família geração que a gente estava falando, né, daqueles números 3000, 4000, que começa com 3, 4, 5, já chegou no 10, o Rodrigo falou, ele tem uma placa-mãe que serve nele. Então, por exemplo, se você tem hoje um processador, um i5, que nem nós usamos de exemplo, um i5 3470, que ele é o socket 1155, né? E aí você quer comprar um de 7ª geração já, que já vai 7100, um processador 7100. Ele vai caber? Não, não vai caber. Você vai ter que trocar a placa-mãe. E aí, trocando a placa-mãe, vai ter que trocar as memórias. E aí você começa a ter um custo muito alto, que aí você fala, puxa, não vale a pena. Vamos comprar um novo? Às vezes vale a pena você comprar um novo, né? Então, é interessante vocês sempre se atentar. E voltando a falar um pouquinho do Ryzen que veio para as escolas, né, Rodrigo? Eu peguei já essa semana, lá uma escola levou para formatar e, é rápido, hein? Cedu que fez uma compra boa, tá? Não é puxando o saco nem nada, mas é um computador muito rápido, muito veloz. E as escolas estão gostando bastante, está trazendo um fluxo bom de trabalho, tá? Então, a AMD e a Intel,
os principais pontos que nós falamos, os dois têm. É vocês verem a frequência do processador, ver quantos núcleos tem o processador, quantos threads tem o processador e quantos cache, né, a capacidade de cache que tem. Então, basicamente é isso. Então, se vocês anotarem esse passo a passo aí e começar a fazer sua busca e falar, poxa, já tem um ponto inicial para saber qual processador é bom para mim, né? Aí, só para fechar do processador, que o Rodrigo também falou, é isso. A gente fala um pouco mais da linha Intel, porque a linha AMD, a Ryzen, ela precisa, às vezes, muitos processadores eles precisam de placa de vídeo, né? Que ele falou a placa off-board. Então, geralmente, para quem trabalha, né, a gente não usa isso no estado, por exemplo, que a gente usa só para fazer planilha, para um Teams, para fazer às vezes uma reunião online. Então, acaba não precisando de uma placa off-board, uma placa de vídeo, né, dedicada só para poder emitir essa imagem. Então, a linha da Intel ela já está acoplada dentro do processador. Por isso que a gente fala, é mais popular o Intel, né, do que o Ryzen, mas não estamos falando que o Intel é melhor, que o Ryzen é pior, não, pelo contrário, os dois são processadores muito bons, uma arquitetura muito boa, né? E esse ano mesmo, quem ganhou, né, no menor preço foi a Ryzen, por isso que o Estado acabou comprando eles, né? Mas voltando a falar para vocês, é isso, o i3 é a porta de entrada para vocês, e aí depois vocês tiverem dinheiro a mais, ou na hora de comprar, né, o seu notebook ou o seu computador, vocês vão para a linha i5, e se der o i7, e o sonho de consumo, que nem o professor falou, é um i9 mesmo, né? Ô Felipe, você está falando aí da questão do vídeo, né? E teve uma pergunta aqui que eu me perdi, não sei quem perguntou, mas enfim, é sobre a questão, por exemplo, o professor vai gravar um vídeo, uma aula e tal. Isso, nessa sua fala, influencia no processador que eu vou escolher ou não? Como que funciona na questão de gravação de vídeos? Sim, é muito importante frisar isso, né? Se você tem um processador fraco, vamos supor, eu peguei um i3, fui lá na loja, tinha dinheiro, eu comprei um i3. Aí cheguei em casa, eu vou abrir o Office, que eu quero abrir o Word, quero abrir o Excel, aí eu quero abrir o Teams, tá? Porque eu vou fazer uma reunião no Teams, tá? Ou no Zoom, não sei. Aí o computador começa a ficar lento, aí começa a ter um travamento. Por que está travando? Porque o processador ele é limitado, é um i3, né? Ele como nós falamos, ele é uma entrada, então ele não é um intermediário que nem um i5, então ele vai ser um pouco limitado para isso. Então, por isso que se ele tiver uma frequência alta, por exemplo, os i3 hoje de 10ª geração, que está custando em torno de R$1.000, que eu estava até vendo para o Rodrigo, ele já aguenta tudo isso. Vocês vão comprar e não vai ter problema, vai conseguir trabalhar tranquilamente, vai fazer sua live, vai dar sua aula, vai poder fazer suas planilhas, vai poder mexer no YouTube, subir vídeos, etc. e tal, sem problema nenhum. Agora, se você pegar um i3 de uma geração mais antiga, provavelmente você vai ter um pouco, como que eu falo, um pouco mais de lentidão nessas tarefas, né? Lembrando que eu falei, o processador é igual ao cérebro humano, então, quanto maior for a performance dele, que é os gigas, né, que é o clock, lá que nós falamos que era a frequência, então, quanto mais frequência, mais núcleos, mais threads e mais cache, você vai ter um computador muito veloz, né? Então, e agora, né, a gente vai poder falar um pouquinho também do HD, do armazenamento, né? Depois vocês vão ver que no final é um conjunto que se liga e faz o computador ficar muito, muito rápido, né? Um computador bom para trabalhar. Quer complementar, Rodrigo? Não, de fato, é isso mesmo. Quando você abre uma grande quantidade de aplicativos, né, e nós temos esse costume, né? Tem pessoas que já estão trabalhando com 2 telas. Então você abre uma planilha, aí você abre o editor de texto, você abre o documento em PDF, porque você está usando uma tabela para poder fazer o seu relatório, usando aquele documento que veio em PDF para poder complementar o seu relatório. De repente, você já precisa buscar algo na internet, você abre o navegador de internet, e ali vem cheio com muitas imagens dentro do seu navegador. Então, tudo isso vai o quê? Vai ocupando parte do processador, juntamente também ocupa algo significativo da memória, né? Porque, como o Felipe falou, é um conjunto em si. A memória, ela é tão importante, no caso, principalmente quando você tem vários aplicativos abertos, tá? Como também na velocidade, como você vai fazer a transição
de um para o outro. O conjunto, ele importa, né, no caso. Mesma coisa o armazenamento, né, que é o tópico que nós já vamos entrar. Né? Hoje nós falamos em armazenar. Nós temos que armazenar. Hoje é caro o armazenamento. Os dados que eu estou produzindo estão sendo salvos onde, no caso, né? Localmente? Bom, se é localmente, onde eu posso salvar esses dados? Eu posso salvar os dados no meu HD. Felipe, você tem um HD aí na mão? Tem, não? Acho que você tem um HD, né? Que é o hard disk, né? Se puder mostrar o HD que estiver no estúdio, que está lá com o Felipe, eu acredito que ele trouxe para poder mostrar, né? E eu posso ir continuando falando. Então, o que acontece? Olha lá que bonito que é esse equipamento, né? Olha o tamanhozão dele, e ele já é uma evolução. Ô, Ana, quando eu fiz a minha primeira aula de informática, o pessoal costuma falar assim, lembra dos disquetes, né? Não sei o que tem. Então, eu peguei uma época que eu salvava as coisas em fita cassete. Sou dessa época também. Era fita cassete. Eu apanhei da minha mãe, porque eu apaguei a fita cassete dela de Leandro e Leonardo, que ela gostava, que tinha muito poder salvar dados do computador, né? Então, a gente salvava em fita cassete. Hoje você tem aí, né, equipamentos de armazenamento muito superior, muito, no caso, veloz, e a evolução que ela continua. Essa que o Felipe trouxe, o sistema de armazenamento é um hard disk, é um HD, né? E ele tem diferença entre velocidades, ele tem diferença entre o armazenamento, né? Ele tem diferença no seu tipo de tecnologia. Podemos falar que hoje nós temos como armazenamento, exatamente como está no GC, o HD, o SSD e o SSD M2, que são, na verdade, evoluções. O HD, ele basicamente nós podemos classificar ele como fosse um componente mecânico, onde ele tem um motor que gira, ele tem uma agulha que lê, basicamente ele é mecânico, tá? O SSD, ele já é mais um componente eletrônico, tá? Ele não tem agulha de leitura. Então, a sua velocidade já é muito maior. Olha, um exemplo, tá? Só como um exemplo de média. A velocidade de escrita de um HD convencional é cerca de 50 megabytes por segundo, tá? No caso do SSD, ele pode alcançar 430 megas por segundo a escrita. Ou seja, a velocidade de você gravar a informação nesse dispositivo chega a ser, no caso, 4 vezes mais rápido. Tá? A leitura é a mesma coisa. Você tem, podendo chegar de um HD, quando você está lá, você abre o computador e você vai buscar, abrir no caso, vamos falar assim, abrir o pacote Office, você está lendo, você está abrindo um documento do Word, um exemplo assim, né? De média geral, para um HD, ele chega a ter cerca de 120 megas por segundo, um HD. No caso, o SSD, ele consegue ler até cerca de 540 megas por segundo, ou seja, de 120 para 540. É uma velocidade muito alta que se dá quando você vai abrir. Então, o que acontece? Nós estamos falando apenas de tipos de armazenamento. Um armazenamento SSD, ele te permite tanto a leitura de arquivo como a escrita de arquivos numa velocidade muito rápido. Então, nós não estamos falando agora do processador. Então, está vendo como tem um conjunto aí? Se você tem um processador que ele tem uma alta capacidade de processamento e você tem uma junção de um HD SSD, você tem uma diferença enorme do seu equipamento, tá? E outra coisa que nós temos de armazenamento é o SSD M2. Qual que é a diferença dele? Tem muita diferença de velocidade para o SSD? Não necessariamente, mas a forma como ele é desenvolvido e onde ele é encaixado. As memórias SSD, no caso M2, eles são encaixados direto na placa-mãe. O que isso significa? Que eu já não preciso desse monte de fio que a gente liga no HD, porque você tem que colocar um cabo para poder fazer as leituras escritas no HD, e você precisa colocar um outro cabo para poder alimentar, tá, a parte energética desse equipamento. O SSD ele não faz isso. Felipe, você tem uma fonte aí, não tem? Então, no caso, tem a fonte que tem um monte de fio. Acho que dá para ter uma noção. Ou seja, o componente de armazenamento SSD M2, ele não precisa, basicamente, utilizar 2 fios. Olha lá o Felipe mostrando. Tá vendo? Então, no HD convencional,
ou até no SSD, você precisa ligar aí o equipamento nesse fio. Já o SSD M2, ele vai direto na placa-mãe. Então, você elimina também a quantidade de fios, tá? Então, olha que bacana que é a evolução. Então, de fato, é um conjunto, tá? É um conjunto. Aí você fala assim para mim, Rodrigo, mas será que um armazenamento SSD é sempre melhor do que o armazenamento HD? Aí eu falo que depende. Aí você vai falar, nossa, mas se a velocidade de leitura e de escrita é muito alta, então sempre compensa. Eu falo que depende. Continuo falando que depende. Porque nós temos hoje um alto custo também do SSD por giga de arquivamento, tá? Ou de arquivo. Então, o que acontece? Um HD de 500 GB ou de 1 terabyte ou 2 terabytes, vamos falar assim, que são equipamentos que conseguem guardar uma quantidade muito grande de arquivo, né? Você tem lá um HD de 1 tera, um exemplo, né? Que tem um espaço muito grande para você salvar seus arquivos. Em compensação, um SSD de 1 tera é muito caro hoje. Então, não dá. Então, às vezes, compensa você ter 2 dispositivos na sua máquina. Um dispositivo que guarde apenas o seu sistema operacional, no caso, um exemplo, um SSD de 120 GB para você instalar ali o seu sistema operacional, e você tem um HD secundário, que você consegue armazenar muito maior, né, as informações, e ele não é tão caro. Sem contar que quando nós estamos falando de armazenamento, nós não podemos esquecer das nuvens também, né, que é uma opção de você salvar as coisas na nuvem, mas aí você, logicamente, vai precisar de uma internet, né, e de preferência uma internet que seja com uma velocidade mais adequada para você conseguir acessar esses arquivos, né? Mas mostra novamente aí a fonte, o Felipe, porque você vê ali um emaranhado de fio, né? E as pessoas às vezes se assustam com esse equipamento. E se já quiser complementar alguma coisa. Legal. Não, o Rodrigo, o que você falou foi bem bacana, né? Eu trouxe 2 HD, você consegue mostrar aqui? Para vocês terem uma noção aqui do que é o HD. Consegue focar? Conseguiu. Então, um HD, esse aqui é um HD de notebook. Olha o tamanho dele, como é pequenininho. Tá vendo? Ele é bem, bem pequenininho. E aí, o tamanho dele é igual ao do SSD, que nós não temos um SSD para mostrar para vocês. Mas olha a diferença de tamanho, tá? Para um de computador e um de notebook. Só para vocês terem noção. Achei legal trazer para vocês. Olha a grossura. E se eu falar para vocês que os dois têm o mesmo tamanho, os dois são de 500 GB, vocês acreditariam? Pois é, são de 500 GB, né? O preço que o Rodrigo falou do HD hoje, no mercado que vocês vão encontrar, de 500 até 1 tera, vocês vão encontrar mais ou menos entre 200 e 300 reais, tá? E vocês vão ter 500 GB e 1 tera. Depois eu vou explicar rapidamente para vocês o que é a diferença de giga para tera, de mega, né, Rodrigo? A gente vai falar um pouquinho rapidamente sobre isso, para desmistificar isso daí para vocês, que tem muita gente que pergunta, nossa, mas que é a diferença? Vou falar para vocês, eu e o Rodrigo vamos conversar. Mas falando um pouquinho dos HDs, né, o HD, ele é a memória, né, a memória do nosso cérebro, tudo fica salvo nele. Então, é importante vocês terem um HD que tenha bastante armazenamento, né, para salvar todos os seus documentos, todos os seus arquivos, seus filmes, seus vídeos, né, os professores salvar suas aulas, né. Tem bastante professor fazendo podcast também, a gente tem escolas que têm projetos bem bacanas, e enfim. Então, é importante ter um HD grande? Sim, mas lembrando que hoje tem as tecnologias que o Rodrigo falou, tem o SSD, que ele é mais caro, mas ele é 10 vezes mais rápido que um HD. Então, às vezes, eu quero pagar por isso. Então, você vai comprar na loja o quê? Eu quero um notebook, eu quero um computador que já venha com SSD, que hoje tem bastante opção no mercado, né? Por ser uma tecnologia nova, mas também não é tão nova assim, já vem. Lembrando novamente, pegando um gancho, né? A compra da Seduc, né, que foi para as escolas, tem SSD. Por isso que eu falei, foi uma compra bacana. E o Marcão, o Lucas Magli também, eles acertaram aí na hora de comprar, porque a configuração ficou bem bacana, ficou bem rápido os computadores, né? Eles têm SSD,
Então, vocês sentem a diferença que, como eu te falei, é 10 vezes mais rápido que um HD normal. Então, é muito bacana. E aí entra no que o Rodrigo falou, né? O SSD, por ser muito caro, a gente acaba utilizando mais as nuvens, né? Só que eu acho que as nuvens a gente vai falar talvez num próximo programa, né, Ana? A gente vai poder se explicar um pouquinho para vocês o que é essa nuvem que todo mundo fala hoje em dia, né? Qual que é a nuvem? O que é a nuvem, Felipe? Eu salvei na nuvem, mas não está lá, não estou achando. Mas acho que daí ficaria para um próximo programa, né? Vocês meninos estão despertando aqui pessoas e paixões aqui que estão aflorando aqui no nosso chat, né? O pessoal está gostando bastante da nossa formação, porque é uma formação diferenciada, que a gente nunca trabalhou com esse assunto, né? Nunca trouxe à tona esse assunto, que é um assunto super pertinente, porque a gente fala de tecnologia, mas a gente não entende como adquirir um computador, como olhar para um computador de uma forma assim tão explícita como vocês estão falando, né? E, aliás, tem várias perguntas aqui, o pessoal já perguntando como de questão do Windows, de outras coisas aqui, gente. Então, eu nem estou entrando no mérito, estou deixando os meninos falarem, porque eles vão voltar, gente, né? Já estou convidando os dois para voltarem. Mas vamos lá. Então, legal. Agora, eu queria falar um pouquinho da memória RAM do computador, né? Se vocês puderem focar aqui também, eu trouxe 2 modelinhos. Eu trouxe... Pode focar aqui. Vou colocar aqui. Isso. Trouxe 2 modelinhos. A maior é do computador, tá? E a de baixo é do notebook. Então, vocês conseguem ver também o tamanho da diferença, né? De tamanho um para o outro, né? E a velocidade deles também a gente vai falar um pouquinho para vocês agora. Tá? Então, a memória RAM, ela tem a função de dar velocidade no processamento do que você está fazendo. Como assim, Felipe? Você falou que fazia isso daí era o processador? Sim. Então, como que funciona mais ou menos, para vocês entenderem? Então, você liga o computador e aí você abre o Chrome, vamos, né, sem fazer propaganda, mas é o navegador Chrome que é o mais popular. Aí você abriu o Chrome. Quando você abre o Chrome, como que o computador pensa? O processador manda uma mensagem para o seu HD, tá? Ou para o seu SSD, e aí o que ele faz? Ele pega e manda uma informação para essa memória RAM, tá? Então faz meio que um triângulo assim. E então, quanto mais memória RAM vocês tiverem, mais rápido vai ser, tá? Então o processador faz rapidamente essa ligação e esse HD já faz para a memória RAM. Essa memória RAM, ela está armazenada, tá? No seu HD, ele armazena tudo na memória RAM e aí começa a abrir o navegador. E quando você faz uma impressão, também ele vai usar a memória RAM. Então, se você hoje no mercado, que a gente estava fazendo uma pesquisa, né? Tem notebooks, tem computadores que tem 4 GB de memória, de 4 a 8 GB, tá? Então, se você comprar hoje de 4 GB, por exemplo, e for usar para trabalhar, que nem nós usamos, para usar um Office, um Word, um Excel, um Teams, né? Um navegador, vocês vão sentir muita lentidão. Mesmo se você tiver um processador bom, parrudo, que nós explicamos para você, mas não tiver uma memória boa, vocês vão ter uma lentidão bastante nos seus programas. Porque o processador está fazendo a via dele de ser rápido e comunicar o HD. Mas o HD comunica a memória. Como tem pouca memória, ela demora muito para poder trabalhar, tá? Então, o que seria ideal, assim, né? Um cenário ideal? 16 GB de RAM. Seria o ideal, assim, para não haver travamentos, para vocês poderem abrir um navegador, o Teams, o Word, o Excel, seria o melhor cenário de todos, 16 GB, né? Mas o que a gente encontra pronto assim no mercado é 8 GB hoje também, que não é uma qualidade ruim. Então, né, a dica que a gente está deixando aqui para vocês, o Rodrigo vai complementar também um pouquinho sobre a memória RAM, é sempre na hora que vocês forem comprar um notebook ou um computador, se atentar na memória RAM, tá? E tentar evitar comprar de 4 GB de RAM, sempre de 8 para cima. Certo? Rodrigo, quer complementar um pouquinho? Ah, sim. Ô, Felipe, você pode pegar novamente a sua placa-mãe, que você está aí? Porque é algo bacana de se mostrar quando a gente está falando do componente da memória, né? Porque, isso, olha só que legal aí. Ô, Felipe, vê se você consegue colocar os dedos em cima aí dos slots de memórias. Isso, olha lá, tá vendo? Ele está mostrando lá, no caso, né?
são cores diferentes ali, 2 em 2, né, paralelos, são 4. Então, as memórias são encaixadas aí. Então, olha só como que tem que tomar cuidado, né? As memórias são compradas, nós chamamos de pente, né? Pente de memória. Então, aí, às vezes, o equipamento, ele fala assim, ele tem 8 GB de RAM, como exemplo. Pode deixar aí mesmo, Felipe, assim mesmo aberto, tá perfeito. Ele tem 8 GB de RAM. Mas como pode estar esses 8 GB de RAM? Será que ele é um pente de 8 ou ele é 2 de 4? Tá? No caso, nesse exemplo que o Felipe está mostrando, essa placa-mãe, ela comporta, no caso, vendo por aqui, né, 4 pentes de memória RAM. É isso, né, Felipe? Isso, são 4 pentes, Até 4. né? E... Então, aí, nesse caso, tem que tomar muito cuidado quando você compra, porque às vezes a pessoa fala, não, esse já veio com 8. Tá, mas veio com 8 como, no caso? É um pente com 8 GB, ou seja, que é o tamanho dele de armazenamento, ou ele vem com 2 pentes de 4, né? Porque se vier com um único pente de 8, você consegue colocar mais 8, chegando a ter 16. Se eles enviarem 2 pentes de 4, então aí você fica limitado, no caso, na compra em si, não consegue comprar em parzinho, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado, ou tentar identificar com o vendedor como que está esse pente de memórias da placa-mãe, tá? Porque se você tem um de 8, possivelmente você tem um outro vazio, que você pode colocar 8, chegando até o 16, né? Isso é um exemplo, né? No caso, quiser baixar, Filipão, no caso que o Felipe também comentou, uma coisa bem interessante, né? Quando você abre diversos aplicativos, você abriu lá vários aplicativos, o processador está ali trabalhando, e quando você está com vários aplicativos abertos, esses aplicativos estão guardados na memória RAM. Então, você vai abrindo, ele vai ocupando espaço na memória RAM, e quanto mais memória RAM, teoricamente, você tem, mais aplicativos você também consegue abrir, teoricamente assim. Mas existe ali um outro diferencial que você pode avaliar uma memória RAM. Não somente o tamanho dessa memória RAM, mas também a frequência dessa memória RAM. Isso é importante, tá? O que seria a frequência da memória RAM? É exatamente a quantidade de dados que ela permite passar uma única vez entre a própria memória RAM e o processador. Então, se você consegue passar em uma quantidade muito maior de arquivos em um único tempo, você tem uma agilidade no sistema. Vamos imaginar da seguinte situação, tá? Você tem uma rua tá? No caso, né, com uma certa dimensão, e você consegue colocar 8 laranjas, uma do lado da outra, e você caminha por essa rua em 8 laranjas. O que a frequência possibilita? Aumentar essa rua. Então, ao invés de eu transportar 8 laranjas, eu consigo agora transportar em 16 laranjas, um exemplo, tá? Então, a frequência também é importante, que você consegue transportar uma quantidade maior de informação, tá? Naquele mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, no caso, a produção poderia voltar fazendo um favor no título de memória RAM, nós colocamos lá o DDR2, DDR3 e DDR4, né? Isso, aí. O que acontece, né? Hoje os computadores novos são da DDR4. Qual foi a diferença da DDR3 para a DDR4? Tá? Além do armazenamento, também a frequência. Um exemplo, um aumento significativo teve da DDR3. Na DDR3, você encontrar pente de memória com a capacidade de 512 até 8 GB de RAM. Na DDR4, você encontra já de 4 GB a 16. Então, isso é um exemplo, tá? Que houve um aumento significativo da quantidade de documentos que a gente pode abrir no nosso computador, ou seja, que essa memória consegue comportar. Além disso, também um aumento da frequência. Hoje, nós encontramos memórias que estão chegando já a 3.200 MHz de transferência.
de uma única vez, tá? É como se falasse, ó, consigo em um único tempo, tá? Teoricamente, né? Teoricamente, transportar cerca de 3,200 milhões de dados uma única vez, entre o processador e a memória, tá? Mas isso depende do processador. Se o processador ele consegue comportar isso. Se o barramento da placa-mãe também suporta isso. Ele é um conjunto inteiro. É aquilo que onde nós estávamos querendo chegar, né? Eu gosto de brincar assim. Você tem sempre algum ponto vai existir que vai dar o gargalo. Você tem um processador bom, em algum lugar vai dar o gargalo, né? Que está deixando mais lento. Às vezes é o HD. Aí você põe um SSD. Ok, ficou bem mais rápido. Qual é o outro ponto que pode dar gargalo? A memória. Eu estou com pouca memória. Será que se eu passar de 8 para 16 melhora? Melhora. Aí, e se eu colocar 16 com uma frequência maior? Aí você melhora também. Então, é tudo uma situação de cálculo que o computador faz, né? É tudo esse dinamismo que ele vai trabalhando. É isso aí, Felipe. Tem, né, o que nós podemos falar mais da memória, além da frequência. Engraçado que muita gente não comenta a frequência, sabe? Dói um pouquinho o meu coração, né? Às vezes a pessoa fala assim, meu computador está com 16 gigas. Ah, legal, qual é a frequência dele? Aí a pessoa não sabe, né? Ela, mas tem isso? Tem. Ela traz uma agilidade de todo o sistema. Meninos, Felipe? o professor Diego perguntou aqui, logo quando o Felipe estava mostrando aqui a placa, como consigo saber se ele suporta mais pentes? Só abrindo? Uma opção tá? Uma opção, ou você existe, no caso, pelo modelo da placa você também consegue olhar, ou você consegue usar softwares, no caso, existem softwares que reconhecem os slots da placa-mãe, no caso, né? Então, você pode ou abrindo ele, ou se você tem os dados dele numa caixa, você faz a busca da internet, ou você baixa algum programa específico que ele reconhece quantos slots tem na memória. No caso, um exemplo, o CPU-Z, são softwares muito utilizados, o pessoal que mexe com gamers, ele consegue fazer essa varredura, né, e mostrar como que está os seus slots, se está vazio, se não tem, se tem, quanto que está a frequência de cada um. Tá? Então, por software de terceiro, de fato, abrindo o gabinete, você consegue localizar os slots, ou você pega ali o código da placa-mãe e digita no Google, ele vai dar as informações, no caso da placa-mãe. Conhece algum outro sistema, Felipe? Por que eu falo assim? Porque eu não sei tudo, né? São as 3 formas que eu mais uso, dependendo. O Felipe conhece uma quarta, uma quinta, uma sexta opção. Ninguém sabe tudo em hoje em dia, né? Então, Rodrigo, eu também particularmente uso o CPU-Z, que é gratuito também, né? Que é o mais popular entre a gente que mexe com isso. E eu também, ou se abaixa o CPU-Z, você consegue ver a quantidade que seu computador tem, ele vai aparecer o fabricante da placa-mãe, então você consegue copiar o nome desse fabricante, jogar no Google, né? E fazer uma busca para saber quanto que ele vai suportar de memória, quanto que tem, e enfim. Então, acho que ficou bem legal, né, essa explicação sobre a memória. A gente passou os mínimos, né, para vocês terem uma noção, que é 8 GB. Aí o Rodrigo falou da frequência também, que é uma coisa muito importante, porque a frequência também traz essa agilidade, né? Então, ele falou dessas arquiteturas novas, que é o DDR4, que você já encontra com uma frequência já alta, né? Então, para usar de exemplo, uma memória de 8 GB, DDR3, que é uma geração passada, com uma mesma memória DDR4, com a geração nova, por ter uma frequência mais alta, ela é mais rápida. Ah, Felipe, mas elas têm a mesma velocidade, que é 8 GB. Sim, mas por ter frequência mais alta, ela é mais rápida. Tá? Então, hoje, quando vocês forem comprar, tenta sempre se atentar nesses pontos, né, na memória. A frequência e a quantidade de giga que ela tem. Tá? São o casalzinho perfeito para vocês poderem fazer a melhor compra. Faz 2 anos, teve uma escola que acabou comprando, né, não tinha ata nem nada, comprou um computador. Aí ele falou, ficou todo feliz. Nossa, Felipe, comprei um computador i5 com 8 GB, nossa, paguei super barato e eu ganhei vários brindes e tal. Eu falei, nossa, legal, traz aqui para a gente colocar o sistema operacional.
Chegou na diretoria, foi um boom. Por que foi um boom? Porque ele comprou um processador i5, só que de primeira geração. Então, imagina vocês, é um processador muito antigo. É um i5? É, mas é de primeira geração. Então, ele não tinha tanta tecnologia que tem hoje, entendeu? E a mesma coisa a memória. Porém, para trabalhar, deu super certo, né? Eles conseguiram aproveitar na escola para poder usar a internet, trabalhar na sede, usar o Office. Então, supriu a necessidade, né? Mas é isso que eu falo para vocês. Tomem cuidado na hora de comprar o seu computador, o seu notebook. Sempre se atentam à família, né? Que a família, a geração, tá? A quantidade de clock, a quantidade de cache, a frequência da memória, a frequência do processador. Então, se vocês começarem a anotar tudo isso que a gente está falando, assim, na hora que vocês forem falar com um vendedor, ou até mesmo na internet, né, porque hoje tudo, né, pós da pandemia, até a gente está comprando muita coisa na internet. Então, vocês conseguem fazer comparativos e falar, nossa, eles falaram isso, então deixa eu ver, está muito barato. Mas está barato porque o processador é da linha passada, é antigo. Será que compensa? Será que compensa eu investir um pouquinho a mais e pegar uma geração nova que vai durar muito mais tempo? Eu acho que sim. Fica a nossa dica aqui para vocês sempre se atentarem a isso, né? Ô meninos, a professora Roseli escreveu aqui, gigas eu entendi. E quanto à frequência, como verificar por gentileza? Sou leiga e estou aprendendo. A frequência, né, Roseli, ela vai estar especificada. Então, se vocês forem no site do fabricante, do vendedor, vai estar lá assim, 8 GB, frequência tal. Tá? Então, quanto maior a frequência, vai ser mais rápida essa memória. Hoje, a gente tem frequência, né, Rodrigo, do DDR4, que chega a mais de 3.000 MHz, não é? Confirma para mim. Exatamente, chegando até 3.200 MHz. Deixa eu falar uma coisa aqui, que apareceu no WhatsApp, o Leonardo, que é da Campinas, no caso também Nietzsche, e ele falou outra coisa bacana aqui, ó, que é possível ver também os slots pela BIOS, né? Pela BIOS dá para ver como que está os slots, se tem 4, se tem 2, se está preenchido, também é possível. Então, Rodrigo, um abraço para o Leonardo que é de lembrar aí, para a gente, já mandou rapidinho aqui para mim dessa opção. Mas com relação à frequência, você verifica na compra, você já verifica ele, né? Acho que uma intermediária, não sei, uma 2.400, né? Megahertz é uma frequência basicamente já intermediária para você trabalhar. Você tem ali uma velocidade interessante entre esse pente de memória, entre a memória e o processador. Aí tem uma coisa bacana, né? Um exemplo, né? Que uma vez perguntaram para mim, eu vou fazer um ping-pong com o Felipe aí. Felipe, se eu tenho 2 pentes de memórias, eu comprei, na verdade, vamos imaginar que eu tenho um pente de memória, né, e de 8 GB, aí eu compro um outro pente de memória de 8 GB, eu vou ter 16 GB, né? Mas eu não me atentei a essa frequência, pode dar algum problema para mim? O que pode acontecer? E se porventura eu comprar esse pente de memória e não me atentei à frequência? O que pode acontecer? Felipe, você perfeito, deixa eu responder. Gente? Vamos lá. O que acontece, né? Eu tenho 2 memórias 8 e 8 GB, então eu tenho 16 GB. O Felipe e o Rodrigo falaram que 16 GB é bom. Sim, só que eu esqueci de ver a frequência dela. Então, o que acontece? O computador, que tem 2 slots, ou até 4, quando vocês colocam elas lá, ela vai trabalhar com a menor frequência, tá? Ele não vai trabalhar com a maior. Então, a arquitetura dele foi feita para isso. Então, se você comprou uma de 8 GB, que a frequência, vamos supor, é 2.400, que é uma frequência já boa, e foi lá e pagou mais caro numa frequência de 3.000, né? 8 GB e 3.000 a frequência dela. O seu computador vai trabalhar com 2.400, tá? E aí, o Rodrigo falou um negócio que eu até ia voltar para falar para vocês. O que é esse gargalo, né, Rodrigo? Você fala gargalo, na nossa língua é muito comum. Mas para vocês aí, professores e pessoal da rede, vocês devem estar falando gargalo. O que será que é gargalo, né? Mas gargalo é travamentos. Então, às vezes, você clica no programa e aí dá aquele trava. Aquilo é o gargalo que o Rodrigo falou, tá? Eu só queria voltar um pouquinho nisso. E a memória tem muito desse gargalo. Às vezes, você tem um processador super rápido, super potente,
mas a sua memória está com essa frequência diferente e começa a dar esses travamentos. Aí você fala, nossa, mas eu estou com um processador bom, eu estou com uma máquina boa, nova, e mesmo assim está travando. É por causa dessa memória, por causa dessa frequência dela, né? Então tem que se atentar a tudo. Como nós falamos lá atrás, né? A placa-mãe é o principal e os componentes que vocês vão colocando, né? Que vai fazendo essa junção e traz a melhor plataforma para vocês poderem trabalhar, tá? Ô Felipe, a Sônia Maria pergunta, onde verificar a geração? Então, sempre nos fabricantes, né, que vocês estão na internet vendo, vai ter as especificações, sempre tem, tá? Ou na loja você pergunta para o rapaz, eu quero saber as especificações dessa configuração de notebook, dessa configuração de computador, de tablet, de smartphone, porque tudo que nós estamos falando tem todas essas opções, tá, pessoal? Tem memória RAM no celular, tem memória RAM no tablet, tem no notebook, tem no computador, tá? Então, é interessante sempre vocês pedirem para o vendedor as especificações, ele vai mostrar para vocês, ou vocês na internet clicar lá, que sempre tem especificações. Quando você clica em especificações, vai ter lá o nome do processador, a família, como a gente estava falando, se é i3, i7, i5, e vai ter a geração. A geração foi o que nós falamos lá no começo do exemplo, né? Que o Rodrigo até pegou o i5 e trouxe o i5 de terceira geração, que era 3470, né? Então, quanto mais for moderno, que já estamos na geração 10.000, tá? Começa com 10.000, é um processador já novo. Então, ele trouxe uma tecnologia mais rápida, mais robusta para vocês. Mesmo um i3 hoje, que está custando quase R$1.000, da geração 10, é um processador super potente, super bacana, tá? Mas também tem a linha da AMD também. Então, você vai vendo sempre a frequência, né? Você tem a frequência desse processador, a geração dele, porque vai estar lá o comecinho dele, se é 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 10º que nós estamos vivendo hoje, tá? A família Ryzen, né? Ela também tem isso também, tem a frequência, ela tem o número dela, tá? Então pense sempre assim, quanto maior a frequência, melhor. Quanto maior cache, melhor. Quanto maior núcleos e threads, melhor para o seu processador, tá? Então, sempre se atentem na especificação. Não vai na foto, né? Porque até é engraçado falar isso, Ana e Rodrigo. Porque, às vezes, na propaganda, o vendedor fala, nossa, esse daqui é mais moderno, é bonito. E você fala a verdade, ele tem uma aparência por fora super bonita. É gamer, né? Fala, Rodrigo? É gamer. Nossa, esse daí leva porque esse é gamer, é muito bom. Tem luzinha, né? Tem luz, nossa, tem luzinha. Só que é uma porcaria, porque você não se atentou nas especificações, né? Então, como a gente está nesse bate-bola aqui, conversando bem legal, de uma maneira mais, né, não é uma maneira tão formal assim, mas deixando bem claro para vocês o que é importante vocês analisarem na hora de fazer a compra do seu computador, do seu notebook, tablet, smartphone, né, e se atentar nessas especificações. Igual comprar um carro, né? Igual comprar um carro. Sim. Nós temos o costume de olhar o carro, ele já é híbrido, ele já tem... ele já funciona a energia, ele é flex, é a mesma coisa no caso, tá? A gente tem que fazer uma pesquisa. Você olhou ali no computador, você viu o adesivinho i3 ou Ryzen 3, você sabe que independente dos modelos, eles são de entrada, tá? Independente se for de qual geração, tem que saber, o i3 é de entrada, o Ryzen 3 é de entrada. Se você vê um i5, você já opa, isso aqui já está um pouquinho mais ali, já está subindo. O Ryzen 5 também já está subindo, tá? Aí depois você começa a ver a nomenclatura dele. O que ele vem depois? Se for da AMD e começar com algum número de 3.000, ou seja, já sabe que é a geração mais nova dele, que é de 3.000, no caso, o exemplo, a 3.400, que é a geração atual que temos. Se for no caso da Intel, o primeiro número é a geração 8, geração 9 até geração 10. Então, são essas sopinhas de letras dá uma enorme ajuda para a gente identificar, né? E não sair de fato, né? Evita sair de comprando, como falou, né? É bonito, tá lá, tá baratinho, tem uma luz piscando lá dentro, deve ser gamer, tal. Não, às vezes não é. Tá? Mas a princípio se está com 3, apesar que a geração 10 da Intel, o i3 da geração 10, ele tem uma quantidade de núcleos de thread muito alta, mas tem que saber que mesmo da geração 3, ele é de entrada dessa geração. Tá? Então a gente parte desse princípio, uma boa pesquisa,
uma cautela, um certo cuidado de olhar, tá? E sempre se atentar a essas situações. Apesar que nós escolhemos 3 componentes como principais para trabalhar de outro, existem outros componentes também dentro da placa-mãe, que é a parte da interface de comunicação. Você tem ali que também deve tomar um cuidado de olhar, porque pode ser que você compre um notebook que ele não venha com a placa de rede. Então ele não tem esse tipo de comunicação, ele só tem um Wi-Fi. E você vai pensar que, mas onde eu vou colocar o cabo de rede dele? Essa versão não tem, e é uma interface de comunicação. Então tem que dar uma boa olhada, uma cautela nesses equipamentos. Eu vou comprar um notebook, ok, bom, aonde você quer espelhar essa imagem? Vou espelhar no data show, vou espelhar ele numa televisão, eu não vou espelhar? Você tem que saber a finalidade para poder buscar o melhor equipamento. De repente eu quero pegar esse computador para poder projetar na televisão. Ok, já sei que é na televisão. Agora, qual é a conexão dessa televisão? É uma conexão HDMI? Opa, será que o meu notebook tem a interface de comunicação HDMI? Ou seja, eu tenho uma saída HDMI? Porque se eu não tiver, eu preciso arrumar um adaptador para poder fazer funcionar. Né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ver qual é a necessidade, o que tem no mercado, né? Qual a finalidade desse uso. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou comprar só para abrir o Word, só para navegar algumas coisinhas da internet. Mas passa 5, 6 meses, você quer fazer outras coisas com ele e você vai ficar limitado. Tá? Isso acontece muito. E a gente pensa, na verdade, no custo. Mas daqui 6 meses esse custo vai pesar, porque o seu equipamento não vai conseguir fazer aquilo que você deseja. E às vezes você vai ter que procurar algum adaptador, né? Ou seja, ligar mais alguma coisa nele para que ele possa funcionar. Aí você fala assim, mas isso é simples. Não é. No dia a dia não é, porque você tem que pensar em carregar ele, né? Ter uma mochila, uma bolsa. Você vai ter que pensar também, muitas vezes, no cabeamento que você vai levar, então o próprio peso dele. Aí você diz, nossa, e tem esse adaptador também que tem que levar. Hoje a gente já não pode esquecer de levar o adaptador de tomada, porque a gente não sabe onde nós vamos e que tipo de tomada que é, se precisa de adaptador ou não para o cabo de energia. Então, cada vez mais você tem que pensar nesse tipo de situação. Né? Ô, Felipe, você pode comentar alguma coisinha também sobre o que gerencia tudo isso? No caso, né, a gente podia falar um pouquinho, claro, se não tiver mais pergunta aí, Ana, sobre o assunto, falar um pouquinho sobre o sistema operacional, né? Então, o que você acha, Felipe? Legal. Ô, Rodrigo, eu até ia falar que você falou assim, a gente tem que pensar no uso que a gente vai fazer, né? Antes da pandemia, muitos de nós, eu me incluo porque eu sou professora, né? Então a gente usava o computador para fazer uma prova, uma atividade para o aluno. Era um tipo de uso. Com a vinda da pandemia e com a nossa utilização agora full time, né? Eu tenho criança pequena em casa, então é para a escola, é para eu trabalhar, enfim. Agora o uso é completamente diferente. Então, aí muitas vezes, como você disse, a gente tem que adaptar, né? Então era uma utilização, agora a gente tem que ver se a máquina que a gente tinha com o uso, agora ela consegue ser útil nessa nova perspectiva que a gente tem, né? Que é completamente diferente. E também, dentro de tudo disso que vocês falaram, a gente também tem que pensar também que é para uma próxima formação nossa, é a questão da internet, né? Que tem muita gente que, eu tô mexendo na internet e tá muito devagar, eu não consigo conectar com o Teams, com o Zoom, enfim. Então, muitas vezes não é o computador, é a internet. Então, aí a gente precisa saber qual é o problema também, né? Tem essa questão também de a gente entender o que tem dentro do computador para a gente conseguir também identificar onde está aí o gargalo, como vocês dizem, né? E aí já vou deixar aqui para vocês que tem algumas pessoas aqui no chat pedindo para vocês falarem, que acho que não vai dar tempo hoje, mas a gente pode trazer para falar sobre celular. Se é igual, o que tem dentro, para vocês darem dicas aí do que procurar
de como procurar, de como entender a parte interna do celular, tá bom? Legal, Ana. Eu acho bacana, assim, depois, né, Rodrigo, a gente fazer até uma pesquisa, assim, legal e trazer um material bacana para vocês dos smartphones, porque hoje ninguém fica sem, né? Como você falou, depois da pandemia, assim, ficamos muito escravos desses aparelhos, dos smartphones, né? Então, você está ligado quase 24 horas. Então, qual smartphone tem a memória boa? Qual tem a melhor capacidade de bateria, né? Porque não adianta eu ter um celular super caro, mas a bateria é ruim, que eu vou ter que, cada 2, 5 horas, eu vou ter que ficar carregando ele para poder usar, né? Então, a gente pode na próxima etapa, né, trazer um pouquinho sobre esse tema dos smartphones. O pessoal tá pedindo aqui, antes da gente terminar, a gente falta uns 10 minutinhos, antes de terminar, para vocês fazerem aí um resumão. Tá, mas antes de fazer esse Não, só para lembrar, sim, pra gente sim. não esquecer. Antes de fazer esse resumão, Rodrigo, eu quero só mostrar novamente aqui, se eu puderem focar aqui para mim, nessa pecinha aqui que é a fonte de alimentação, né? Por que focar nisso daqui? Porque a gente falou da placa-mãe, a gente falou do processador, a gente falou do dissipador de calor, do cooler, a gente falou do HD, falamos da memória, e falamos bem pouquinho sobre isso daqui. O que é isso daqui, Felipe? Isso daqui é a fonte de alimentação. Isso daqui é o que energiza todos os seus equipamentos, seja o HD, seja a placa-mãe, seja o seu drive de CD, DVD, porque ainda tem gente que usa, né? Infelizmente. Que agora é tudo no USB, né? Mas enfim. Mas ainda temos os drives de CDs, né? Então, esse cara aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque sem ele, seu computador não vai ligar. Tá? Então, tem muitas escolas que nós vamos lá, né, Rodrigo, que está com essa fonte queimada. Então, todos os componentes estão funcionando. A memória, o processador, a placa-mãe, só que o computador não liga. Por que não está ligando? Porque a fonte de alimentação queimou. E acontece bastante disso, né, Rodrigo? Porque pelo tempo de vida, às vezes a instalação da escola também não está muito legal, às vezes cai um raio, alguma coisa assim, e acaba danificando. Então é legal vocês se atentarem também na compra de vocês. O que é uma fonte boa? Então, para poder comprar. Hoje a gente está usando uma fonte de 300 watts, tá? 300 W ali. É uma fonte boa? É o que a gente falou, é uma inicial, assim, para você começar. O que é uma fonte que já ficaria para trabalhar tranquilo? Uma de 400 para cima. De 400 a 500, nossa, tranquilo. Você vai ter uma fonte ali que você não vai ter dor de cabeça. Ele vai refrigerar também seu computador, porque todas as peças vão trabalhar com folga. Então, é legal a gente falar sobre isso, né? Porque sem ela, o computador não funciona. No notebook, a gente tem aquelas memórias, a bateria, né, que sai, né? Que eu não trouxe aqui. Mas tem a bateria, que ela em tese, né, ela funciona como... Ela deixa o computador ligado e quando acaba a bateria vocês colocam um cabo, né, no notebook e aí ele volta a funcionar, ele se energiza. Então, dentro do notebook já tem essa fonte também, tá? Então é interessante vocês também se atentarem, né, na compra, do tamanho da bateria que ela tem, quanto tempo de duração que vai ter, porque é o que o Rodrigo falou. Na pandemia, hoje a gente está comprando bastante notebooks para poder levar para a escola, levar para o trabalho, seja na diretoria, seja na SEDUC. Então, traz um pouquinho de mobilidade. Por quê? Porque você está trabalhando em casa, no seu notebook, aí você vai ter que ir para a SEDUC. Aí você vai pegar seu notebook, suas coisas e vai levar para a SEDUC. Então, é legal vocês também se atentarem nesse lance da bateria. Porque não adianta você ter um notebook que tem que ficar também só plugado na tomada, né? Daqui ele perde um pouco a função de notebook. Então, eu acho interessante também falar um pouquinho dessas coisas de alimentação, porque é importante. E se der tempo, né, porque está acabando, eu queria só falar um pouquinho rápido, né, do sistema operacional. Você acha que dá tempo, Ana? Eu acho que a gente pode focar nisso aqui, na próxima a gente pode falar do sistema operacional. O que vocês acham? Porque daí a gente pode fazer mais tranquilo, mais devagar. Eu acho que nesses minutos aí finais, acho que a gente pode voltar e falar para eles, a gente fazer aquele resumão. Tá. Você quer fazer o resumo? Vamos lá, na forma de ping-pong mesmo, como a gente gosta de conversar. Sim. Como resumão primeiro, no caso, né, se atentar à placa-mãe. A placa-mãe é muito importante, tá? Ela define, na verdade, aquilo que você quer, porque se eu quero ir para a linha da Ryzen, que é a linha AMD, eu tenho que comprar a placa-mãe que me dê suporte a ela. Se eu for para a Intel, eu tenho que comprar uma placa-mãe que, de fato, é da Intel. Porque eu não posso pegar um processador da Intel e colocar na placa-mãe da AMD.
tá? Então, a placa-mãe ela vai definir a sua caminhada, a sua linha, tá? Então, tomar cuidado na placa-mãe, o processador, tá? Olhar exatamente o processador, qual é a geração que ele qual é a frequência que ele a situação de clock, quantos núcleos e threads que ele está trabalhando, tá? Porque pode ser que você encontre aí sendo vendido computadores onde a geração já foi descontinuada, tá? Então tem que tomar. Gente, colocou ali a informação do processador no site, ele já vai mostrar, ele cai direto, na primeira ou segunda opção, ele já vai mostrar a situação do processador, se está sendo, se já foi descontinuado, ou ele está ativo, quais são as configurações. Então, olha o processador, mas olha o processador se é de entrada ou não, cuidado com aquelas letrinhas. Com relação ao armazenamento, tome também um pouco de cuidado com isso, porque às vezes a pessoa te oferece, olha, aqui você de fato, você tem ali uma velocidade maior no armazenamento, mas às vezes ele te oferece um HD, no caso SSD, tipo SSD, que é alta velocidade, mas ele consegue apenas cerca de 64 GB, ou seja, não dá para salvar nada lá dentro. Então tem que tomar um cuidado, que tipo de armazenamento você está levando e qual é a capacidade dele. E também a memória, no caso, né? Como está a sua memória? A memória é só de 4 GB? Memória 4 GB, desculpa, gente, não dá hoje, tá? Para nós, em pandemia, né? O pessoal que está trabalhando, tem SPC em papel, tem o Microsoft Teams, né? Tem o próprio CMSP, você tem emuladores, no caso de Android, que você quer colocar aí no seu computador, você precisa de uma quantidade razoável de memória, tá? Não, senão ele não vai funcionar. Então, nós temos ali 3 peças importantes: processador, armazenamento, no caso HD, o que é o SSD, né, que nós indicamos, e no caso, no mínimo, acho que o Felipe vai concordar comigo, tendo hoje 8 GB, né, de RAM para a memória, tá? Eu acho que esse é um resumo que nós podemos fazer, completar. O que você acha disso, Felipe? Uma configuração boa, no caso, né? 8 GB de RAM como mínimo. Perfeito, fica legal o computador, né? E a gente está até em cima do que a secretaria fez a compra, né, Rodrigo? Foi essas especificações que ganharam, né? Então, e como eu falei para vocês, essa tecnologia nova que está aí no mercado é muito boa, então é bem robusta e não vai deixar vocês na mão do dia a dia, né, para nossas tarefas diárias do serviço, né? Como ele falou, os navegadores, os programas, né? E é isso, ficou perfeito, Rodrigo. Acho que ficou bem interessante esse conjunto, né, essa junção que é a placa-mãe, processador, HD ou SSD, que é o armazenamento, e a memória RAM, tá, que traz agilidade para as tarefas do dia a dia. Pensando no comparativo que o Rodrigo falou até anteriormente, né, de carro, computador é assim, né? Hoje a gente compra um computador achando que é o top de linha. Daqui, sei lá, 6 meses já tem coisa aí que já está mais avançada. Então, gente, é isso. Então, é entender qual é a sua necessidade para você conseguir identificar aí o que é melhor para você, para o seu uso ou para sua família, enfim, para quem for utilizar o equipamento. Não é isso, meninos? Isso, perfeito. Sempre atenção, né, no que vai caber no seu bolso, no seu orçamento, né? Então, às vezes a gente falou de tops de linha aqui, coisas caras, mas vocês vão fazer uma pesquisinha aí hoje, né? Provavelmente, assim, quem estava com intenção de comprar, e não se assustem, né? Mas sempre pensa o que a Ana falou, no custo-benefício, né? Às vezes que nem um carro, exemplo, eu vou comprar um carro mais barato, mas vai me dar um usado, aí vai me dar dor de cabeça, etc e tal. Mas você comprando um computador com uma especificação mais robusta, vai durar o quê? Uns 5, 10 anos. A gente tem Nietzsche aí que tem computador deles aí que está durando já 9, 10 anos, né? Que a gente conversa assim no grupo, porque é uma configuração boa. Então, vale a pena. Nos tempos de hoje, computador vale a pena. É um investimento que é muito bom. Então, pessoal, eu já vou aproveitar aqui, dizer para vocês, muita gente aqui elogiando vocês, meninos, eu agradeço. Já fica aqui de novo o convite para vocês retornarem aí para a gente falar um pouquinho dos softwares. Vai estar disponível no YouTube, canal Centro de Mídias, canal Desenvolvimento Profissional, acessem lá. Obrigada, Felipe, obrigada, Rodrigo. Obrigado, Ana, obrigado, EFAP, se tem, né, pelo convite, obrigado, Rodrigo, pelo apoio. E estamos aí para isso, para poder ajudar vocês
e sempre orientar para desmistificar esse mistério que é o computador, né? Verdade. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também ao Felipe, né? Obrigado também pelo convite. Agradecemos a SEDUC, né, de forma geral, mas também a EFAP, a própria CITEI, né? As pessoas que nos acompanharam. Tá? Eu sei que muitas vezes pode ser algo muito ruim, falar algo técnico, mas não é tão difícil quanto a gente imagina. E é uma oportunidade também que tivemos de conversar sobre essas configurações, essas tecnologias, né? Então, um abraço a todos e eu agradeço, né, participar com vocês dessa atividade. Tchau, gente. Tchau.